Olá, meu nome é Eduardo Batel. Hoje é a 7ª exposição sobre o tema sexo e consciência. Vamos nos acomodar confortavelmente. Vamos elevar nosso pensamento à espiritualidade superior, agradecendo a oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos ensina, tanto nos ajuda a evoluir. Vamos ficar mais sensíveis às boas orientações que a espiritualidade passa para a gente através da intuição. E vamos nos esforçar para colocar esse conhecimento que a gente adquire com a doutrina espírita em prática, fazendo assim o bem, fazendo o que Jesus nos ensinou, se esforçando sim também em vencer os nossos vícios, as nossas más tendências. Essas exposições são baseadas em vários livros, mas principalmente nesse livro que chama-se Sexo e Consciência, do Divaldo Franco. Na exposição passada, que foi a 6ª, a gente falou sobre o aborto e as células tronco embrionárias. Alguns pesquisadores, eles fertilizam óvulos e promovem assim uma fecundação e pegam esse embrião e retiram as células dele. Então eles praticam o aborto dessa forma, né, com a desculpa de fazer pesquisa. Então existem várias outras fontes de células tronco que já existem e outras ainda que irão ser descobertas. Então a pesquisa de células-tronco é muito importante, ela tem que ser feita, é um avanço muito grande na medicina, vai salvar muita gente, não tenha dúvida, porém ela tem que ser feita de uma maneira correta, né? Então essas células-tronco têm que ser desenvolvidas ou retiradas de tecidos que já existem, por exemplo, o cordão umbilical, a placenta, a medula, e não é necessário, dessa forma, a prática de um aborto para a aquisição dessas células-tronco. A gente falou também da fertilização in vitro, que é uma coisa que a ciência proporciona para a gente e é muito importante. Porém, ocorre um problema que quando a gente promove a fertilização de vários óvulos, então temos lá vários embriões, e toda vez numa fertilização, tanto faz ser dentro da mulher ou em um laboratório, é sim implantado um espírito. E o que a gente faz daí com os embriões que não são implantados, né? Então isso é uma questão bastante delicada, porque lá pode ter um espírito implantado lá, e dessa forma, se a gente descartar esse embrião, a gente pode sim estar praticando um aborto. A nossa ciência ainda não dá condição para a gente verificar se existe um espírito ali implantado naquele embrião ainda ou não, porque ele fica congelado, então ele pode ficar lá por muito tempo. No futuro a gente vai ter condição de verificar isso daí, mas hoje ainda não, então é uma questão bastante delicada. A gente falou sobre as consequências e responsabilidades em relação ao aborto, falando que o aborto é a origem de muitos casos graves de obsessão. Muitas vezes o indivíduo que é abortado, sim, ele vai em busca de vingança, então ele adquire esse sentimento de ódio, de raiva, e ele tenta dessa forma, sim, pela vingança, prejudicar todos os envolvidos. Então, a mulher, o homem, os profissionais de saúde que fizeram aborto, todo mundo, né? E muitas vezes ele se imanta ao organismo da mulher, e essa energia deletéria dele, de vingança, de ódio, muitas vezes é o que promove a aparição de várias doenças no corpo físico, inclusive cânceres. A gente falou bastante que todos os envolvidos no aborto têm responsabilidade. Jamais a gente deve culpar somente a mulher pelo aborto. Então, a mulher também tem a sua culpa, lógico, como todos os envolvidos têm culpa. Então, o pai da criança também tem culpa, os pais do casal apoiando o aborto também têm culpa, os profissionais de saúde
que praticam o ato têm culpa. As pessoas que influenciaram a realização do aborto, direta ou indiretamente, têm culpa. A gente vive numa época hoje onde as redes sociais são muito utilizadas, então tudo que a gente posta, por exemplo, nas redes sociais, nós temos responsabilidade sobre isso. Então, uma pessoa que posta numa rede social alguma coisa sendo a favor do aborto, e uma mulher, por exemplo, que está em dúvida, lê aquilo e pratica o aborto amparado naquilo lá, por aquela opinião, por exemplo, aquela pessoa que postou na rede social, sim, tem culpa e vai ter sua parcela de culpa e vai ter que resgatar isso em algum momento. A gente falou também que quem pratica o aborto em países onde ele é legalizado, onde ele é permitido por lei, não deixa de adquirir uma dívida moral, né? Então essa desculpa não ocorre, né? A gente sabe que as leis são feitas por homens, falíveis, e dessa forma quem pratica o aborto nessas condições não deixa de adquirir uma dívida moral, né? E a gente falou também que ninguém tem o direito de matar. A gente ainda vai continuar falando sobre aborto nessa exposição, e a gente vai falar sobre o aborto espontâneo, que é o aborto que ocorre espontaneamente, sem o casal querer, né? Não é um aborto praticado, né? Um aborto espontâneo. Então ele é sempre um mecanismo da lei de causa e efeito, né? E o Espiritismo consegue explicar para a gente várias condições de por que isso daí acontece, né? De um casal às vezes tenta engravidar por bastante tempo e a mulher engravida e ela tem um aborto espontâneo. Isso acontece às vezes mais que uma vez, isso gera uma condição de desgaste para o casal bastante grande. Mas o Espiritismo consegue explicar para a gente alguns exemplos de por que isso acontece. Está tudo sim dentro da lei de causa e efeito, nada é ao acaso. A gente sabe disso. Então aqui temos alguns exemplos, algumas causas de por que isso ocorre. Então um exemplo é quando o espírito ele desiste do seu projeto encarnatório. A gente tem um projeto encarnatório que a gente, tendo condição moral, a gente mesmo escolhe, senão os nossos espíritos tutores escolhem isso daí pra gente, o que é melhor pra gente. Mas muitas vezes quando o espírito escolhe passar por algumas situações e durante a gestação ele acha que ele não vai conseguir, ele desiste, dessa forma o aborto espontâneo acontece. Quando ocorre também, outro exemplo, a gestação de alguns indivíduos com um degrau evolutivo bastante primário, isso dificulta a sua adaptação ao corpo, né? Seu, né, aqui do nosso planeta, e dessa forma o aborto ocorre. A gente falou também de que quando um espírito ele já foi abortado em outras encarnações, ele adquire essa condição de animosidade bastante grande com a mãe, né, com o casal, tornando-se um inimigo, e essa energia ruim muitas vezes promove assim o seu aborto. De alguns espíritos também que foram suicidas, que praticaram suicídio em encarnações passadas e tem que passar por essa experiência de tentar encarnar e não conseguir, para o seu aprendizado, para a sua evolução. Outro exemplo também é que muitas vezes a mãe, né, e não só a mãe, o casal, eles inconscientemente eles rejeitam aquela gestação, e aquelas energias psíquicas dos dois, sim, promovem o aborto. E muitas vezes pela própria densidade vibratória muito ruim do espírito que está lá encarnando, né? A gente sabe, isso já foi descrito em alguns livros, que alguns espíritos têm uma condição moral tão ruim, adquirem na espiritualidade, né, uma condição moral tão ruim que muitas vezes eles nem conseguem encarnar por conta disso daí, porque a energia dele é tão deletéria, o seu padrão vibratório é tão baixo que não é factível essa energia com uma encarnação aqui nesse planeta. Isso são só
alguns exemplos, mas existem muitos mais outros aí de algumas causas do aborto espontâneo. Então, os pais, eles sempre estão envolvidos nesse processo expiatório. Isso nunca acontece ao acaso. São situações que eles viveram em outras encarnações, sim, e que é oferecido dessa maneira, nessa encarnação, essa oportunidade de resgatar isso daí, de passar por essas situações. A gente sempre tem que ver isso daí, lógico, a gente sempre fala isso aqui também, nunca como um castigo, e sim sempre como um aprendizado. E muitas vezes o casal, eles entram num desespero muito grande quando esse aborto acontece, ou até esses abortos, porque pode acontecer mais que um, isso gera um desgaste emocional bastante grande, mas esse desespero, essa angústia, isso daí pode influenciar, inclusive nas futuras gestações, provocando novos abortos futuros. E o casal que passa por isso, sim, adquire um certo transtorno emocional e psicológico, mas eles podem superar isso daí. Logicamente, isso depende da vontade, do esforço desse casal em passar por isso daí. Com certeza, com mais resignação, quanto mais resignação nós passamos pelas nossas adversidades, a gente consegue superar isso aí de uma maneira melhor. A gente tem que ver então sempre isso daí, o aborto espontâneo, como uma experiência evolutiva, uma condição que as pessoas que passam por isso têm que passar. Que, como a gente já falou, com quanto mais resignação a gente passar por isso, a gente passa por isso de uma maneira melhor e consegue resolver melhor essa questão. Você que passou por essa situação, você que estava lá naquele projeto encarnatório, e teve um aborto espontâneo, ele pode vir numa gestação futura para aquele mesmo casal. E a ansiedade, esse sentimento de ansiedade, de angústia, isso já é comprovado, que ele interfere na ovulação, na fecundação e na gestação. Então, manter a calma e a resignação é bastante importante para que as gestações futuras ocorram de uma maneira satisfatória. A gente pode fazer o tratamento para não só para a mulher, mas para o casal que passa por essa situação. Então, existem vários tratamentos medicamentosos e eles têm que ser feitos, claro. Um acompanhamento psicológico também é de bastante valia, bastante importante. E temos outros tratamentos fora, digamos, os da medicina convencional. Então, um deles é a oração, ter fé em Deus, ter consciência de que passamos por adversidades na vida, e essa condição do aborto espontâneo é uma adversidade, e que o acaso não existe, tudo que a gente passa está de acordo com a lei de causa e efeito. Quanto mais a gente tiver essa consciência, melhor a gente consegue passar pelos nossos problemas. A prática das virtudes é uma coisa importante também, isso melhora com certeza o nosso padrão vibratório. E uma coisa que a Casa Espírita oferece também como tratamento para a gente é a terapia bioenergética, que é através dos passes e da água fluidificada. Então a gente tem que ter consciência de que a gente não está encarnado aqui para sofrer. Ninguém encarna para sofrer. Mas sim, a gente passa por adversidades durante a encarnação que estão dentro aí das leis, da lei de causa e efeito, plantio e colheita. Então, quanto mais tranquilo, mais sereno, com mais resignação, quanto mais resiliência a gente tiver no passar pelas nossas adversidades, a gente consegue vencer essas situações de uma maneira muito melhor.
Agora falando um pouco sobre renovação e resgate em relação ao aborto. Muitas pessoas adquirem, um sofrimento psíquico bastante grande por conta de um aborto praticado em algum momento da sua encarnação. E muitas vezes a consequência disso aí é uma depressão, que pode acontecer muitos anos depois do que esse aborto foi realizado. E como a gente faz para resolver essa questão? Essas pessoas que ficam com essa culpa, como é que a gente faz para resolver isso daí? Uma coisa que a gente fala que resolve isso daí bastante é o auto-perdão. As pessoas não têm que ficar se auto-punindo por isso daí, ficar reverberando naquela situação. A gente não pode voltar e mudar o que a gente já fez, mas a gente pode daqui para frente fazer uma coisa diferente e tentar corrigir aquilo lá. Emmanuel falou isso daí pra gente. Então o auto-perdão é bastante importante, a gente tem que evitar essa postura de ficar se condenando pelos atos que a gente já praticou. E é de extrema importância a gente não fazer isso nem com a gente e também com os outros. Então a gente não deve nunca julgar e nunca condenar os outros e a nós mesmos. Muitas vezes nós cometemos erros na juventude, em algum momento da nossa vida. E a gente só vai tomar muitas vezes consciência disso depois de algum tempo. E todo mundo erra, sem exceção, todo mundo erra. E não existe erro que não seja passível de correção. A gente tem um passado delituoso bastante grande. Então todo mundo já errou, todo mundo continua errando. O que importa, o que é? A gente reconhecer, sim, aquele erro, e tentar corrigi-lo. A gente tem a oportunidade de fazer isso aí nessa mesma encarnação. E não existe erro que não seja passível de correção. Então, como a gente falou, a gente não está aqui para pagar, para sofrer. A gente está aqui para resgatar pelo amor, sempre nos dá a oportunidade de resgatar todos os nossos equívocos por amor. E a gente tem que se esforçar para isso daí. Então Deus oferece oportunidade sempre que a gente resgate esses nossos equívocos, começando já nessa mesma encarnação. Então errar é normal, todo mundo erra, mas reabilitar-se é o nosso dever, se esforçar para corrigir o que a gente cometeu de equívoco. E um atenuante muito grande que a gente tem, para os nossos erros são as boas ações que a gente pratica. Existe aquela frase bastante famosa, de Jesus que fala que o amor cobre a multidão de pecados. Então, cada gesto de bondade que a gente tem na nossa vida, isso vai corrigindo essa questão que a gente tem. E para terminar, eu vou terminar aqui falando do aborto, duas frases aqui, uma delas de Teresa de Calcutá, que fala que um país que aceita o aborto, ele não está apto a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obter o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. E uma frase também de Mário Quintana, que fala que o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Aqui temos a campanha da Federação Espírita Brasileira, contra o aborto. Então, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. Isso é a questão 880 do Livro dos Espíritos. E por último, essa frase de Bezerra de Menezes, que fala: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então a gente sabe que em alguns países o aborto sim é permitido, e muitas vezes são países que possuem desenvolvimento
tecnológico bastante grande, financeiro também, mas que permitem, que tem essa falha moral bastante grande e permitir sim o aborto, que é um assassinato. Então agradeço a atenção de vocês. Essa foi a 7ª exposição sobre sexo e consciência. A gente terminou desse tema do aborto hoje, mas daremos sequência nesse mesmo programa aí de sexo e consciência na exposição 8. Muito obrigado.